Como vocês sabem, estamos no meio de uma série chamada Movendo Montanhas. Movendo Montanhas, onde estamos falando sobre fé. E semana passada, a gente abriu a série falando sobre a lei de quê? Da semeadura e da colheita. E gente, só para vocês entenderem, o apóstolo está aqui comigo, em nome de Jesus. Lançamos o livro dele, como o pastor Alex anunciou essa semana. Está disponível na pré-venda para vocês. E ele também está trabalhando muito duro para um curso gratuito que a gente lançou no livro de Apocalipse, onde estamos levando os nossos alunos em todos os capítulos do livro de Apocalipse. Temos mais de 1.000 alunos, gente. É um curso totalmente gratuito que disponibilizamos online. Então, ele falou para mim, amor, eu estou trabalhando duro no lançamento do livro, no curso para os alunos. Então, cuida da série em JPA. Então, obrigada, meu amor, pelo privilégio de estar aqui. Você quer pregar também, eu sei. Já chegaram em 1 Timóteo 4? Versículo 6, vamos ler. O apóstolo Paulo está falando com o jovem Timóteo e ele diz: se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Hoje, o meu ensinamento para vocês, o subtítulo de Movendo Montanhas é chamada Nutrido ou Negligenciado. Nutrido ou negligenciado. E a pergunta que você tem que se fazer nesta noite é: se a tua fé, ou se a minha fé é nutrida ou é negligenciada? Acabamos de ler, aqui vamos ler de novo. Se você, Timóteo, explicar ou ensinar estas coisas à igreja, aos irmãos, você será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Então, da mesma forma em que você foi impactado por aquela refeição, ou aquela bebida, ou aquela sobremesa que você tomou nesta semana, se eu te perguntar qual versículo te impactou nesta semana, qual história na Bíblia, qual passagem impactou sua vida ao longo desses últimos 7 dias, será que você vai ter uma resposta tão rápida como teve para contar da sua refeição favorita? Será que você poderia testificar de algo que o Espírito de Deus tem falado, ou instruído, ou corrigido na sua vida através da palavra? Porque o apóstolo Paulo diz: você será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido. Se você não marcou ainda essa palavra na sua Bíblia, faça isso agora. Nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. E claro, é aqui onde todos nós, e eu me incluo, precisamos tomar o espírito de humildade. Uma atitude de humildade e dizer: será que eu preciso dar mais atenção em como eu tenho nutrido a minha fé? E aonde que eu estou em minha fé? Se alguém fizer uma avaliação da minha fé, aonde eu estarei? Quais seriam os resultados dessa avaliação? E você tem que se perguntar, será que eu tenho nutrido ou negligenciado a minha fé? Agora, como mãe, eu sou mãe de 3, temos Sofia de 9, Judá de 8, Olivia de 11 meses, quase 1 ano, mês que vem vai fazer 1 ano. E se eu deixar só um dia passar, onde não alimento meus filhos, ou 24 horas, onde não entrego uma mamadeira para a Olivia, seria considerado não apenas negligência, mas nos olhos de muitos, crime. Eu iria perder os meus direitos como mãe. Sim ou não, gente? 24 horas, um dia, gente. Não, eles não precisam comer em um dia. Amanhã eu vou alimentar eles. Amanhã eu dou uma mamadeira para a Olivia. Amanhã um copinho de água para as crianças.
estão entendendo aonde quero levar isso, gente? Estamos falando de nutrir a nossa fé ou negligenciar a nossa fé. A nossa fé tem que ser algo nutrido, cuidado, alimentado. Algo que eu dou atenção cuidadoso em sua condição. Da mesma forma como eu cuido. Será que estão com fome? Será que Olivia precisa mais alimento? Será que ela está comendo o suficiente? Será que eu preciso dar mais leite? Será que Judá tem suficiente proteína na dieta? Ou será que Sofia está comendo doce demais? E eu estou como mãe analisando a dieta dos meus filhos para me certificar que eles estão recebendo exatamente o que eles precisam para viver até amanhã e o próximo dia. Estão comigo? Se eu fizer isso com a minha própria vida, eu estou comendo doce demais, preciso parar, preciso tomar mais água, não preciso tomar refrigerante, preciso cuidar com a minha alimentação. Se estou comendo demais, estou comendo pouco. Estão comigo? Quanto mais deveria ser a minha atenção com as coisas espirituais e com a nutrição da minha fé. Quanto mais eu deveria dar atenção à minha fé, nutrir a minha fé. Então você diz, mas como que eu vou nutrir a minha fé? Como que eu alimento a minha fé? Romanos 10, 17, vai lá comigo. Romanos 10, versículo 17, diz, portanto, a fé vem por ouvir, isso é, ouvir a palavra de Deus. Então, da mesma forma em que um corpo é nutrido por alimento, a sua fé é alimentada pela palavra. Se um corpo é nutrido por alimento, sua fé é nutrida pela palavra de Deus. E você tem que se perguntar, será que eu tenho nutrido a minha fé? Quantos dias têm passado em que eu não tenho dado atenção suficiente ou alimento correto para a minha fé? E então, nós acabamos nos encontrando em lutas, ou tribulações, ou problemas. E como eu falei semana passada, a gente dá crédito demais para Satanás. O inimigo está me perseguindo, o inimigo está me atacando, o inimigo isso, o inimigo outro. Mas talvez é apenas uma falta de fé. Talvez a minha fé está magrinha, malnutrida, desnutrida. E então, por isso que me sinto fraco? Não porque Satanás está atrás de mim? Estão entendendo? Nós temos um papel a cumprir nessa vida de fé. Nós temos algo a fazer nessa vida de fé. E nutrir a nossa fé é crucial para a gente poder não apenas sobreviver, mas vencer nesta vida. Eu não sei você, mas eu não quero apenas sobreviver a vida cristã. Eu quero viver vencendo, vitorioso, indo acima e não para baixo. Essas são as palavras de Deus para nós. A própria palavra declara que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E se eu quero viver como mais que vencedor, eu preciso verificar ou avaliar como que a minha fé está sendo nutrida. Ou, também temos que nos perguntar, será que temos negligenciado a nossa fé? Você vai facilmente reconhecer crescimento espiritual quando você é sensível à sua fome. Vou repetir. Você vai reconhecer crescimento espiritual quando você passa 1 ou 2 dias sem ler a sua Bíblia e de repente sente a falta. Eu estou com fome. Eu estou com falta da presença. Eu preciso tempo com Deus. Eu preciso estar na palavra. Eu reconheço que tem algo faltando em mim. Agora, se você ainda não chegou a esse ponto, onde você talvez passa 1 ou 2 ou 3 semanas sem ler sua Bíblia, e para você não tem muita diferença, então a gente vai ver. Mas você vai reconhecer crescimento espiritual quando só dentro de ti já tem aquela, preciso mais tempo na palavra. Eu preciso ouvir do Senhor.
Eu preciso ler suas palavras. Eu reconheço uma falta em minha vida. Isso é crescimento espiritual. Isso é maturidade espiritual. Da mesma forma, uma pessoa, vamos dizer, fisicamente esperta, por dizer, sabe rapidamente se afastar de doces, de comidas com muita gordura. Ela sabe como se nutrir para crescer bem, para não ganhar peso demais, para ficar em um peso razoável, saudável para seu corpo, sua altura, sua idade. Estão comigo? Uma pessoa madura nesses aspectos tem a capacidade e a disciplina para negar uma fatia de bolo, para pedir água ao invés de refrigerante. Faz sentido, gente? Só para comparar aqui, só para você entender aonde que eu quero levar isso. Mas é uma pessoa disciplinada. Uma pessoa que reconhece isso não é bom para mim, eu preciso o que é bom para mim. Eu reconheço que existe uma falta em meu corpo físico para aquilo que vai alimentar bem o meu corpo físico. Se eu comer besteira o dia todo, o próximo dia eu vou acordar como se eu estivesse bebendo o dia anterior. O meu corpo vai sentir, não foram boas escolhas. Preciso mudar as minhas escolhas na vida. Estão comigo? Então, da mesma forma, crescimento espiritual é quando o meu espírito clama e sente a fome e a sede pela palavra de Deus. Eu reconheço a falta, eu reconheço que existe, os níveis estão baixos. E eu preciso mais. Eu preciso entrar na palavra, eu preciso me nutrir na palavra de Deus. Vamos para Provérbios 22. Estamos falando de sermos nutridos na palavra, então a gente vai para muitos versículos hoje à noite. Já ficaram um pouco mais frescos? Vocês estão mais frescos agora, eu estou suando, gente, mas vai dar certo. Provérbios 22, versículo 7, diz assim. 17. 22, 17, diz: ouça as palavras dos sábios, dedique o coração à minha instrução, porque é bom guardar no coração estes ditados e tê-los sempre na ponta da língua. Aleluia. Hoje eu as ensino a você para que confie no Senhor. Você quer saber o que significa ou o que seria ser bem nutrido na palavra de Deus? Seria exatamente isso. Guardar essas palavras no coração e tê-los sempre na ponta da língua. Uau! Uau! Crentes com a palavra sempre na ponta da língua. Que pensamento revolucionário! Crente sempre com a palavra na ponta da língua. Imagina como seriam diferentes os nossos relacionamentos. Ao invés de ofensa, palavra na ponta da língua. Ao invés de mágoa, palavra na ponta da língua. Ao invés de emoções, palavra na ponta da língua. Uau! Como iríamos evitar tantas brigas e tantos problemas e tanta tensão se a gente vivesse como a palavra descreve, que é ter a palavra na ponta da língua. Esse seria um crente bem nutrido na palavra. Bem nutrido. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, um crente bem nutrido, aquele que tem sempre na ponta da língua a palavra de Deus. Agora vamos para Colossenses 2. Amamos a palavra de Deus. É a nossa paixão. Sem ela, estamos perdidos. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é verdade. Eu amo a palavra. Declara isso comigo, eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Já chegaram em Colossenses 2? Versículo 6, vamos ler? E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor,
continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Uau! Mais uma descrição de um crente nutrido pela fé, ou com a fé nutrida. É uma pessoa cujas raízes são profundas no Senhor, ou a palavra diz que Cristo pode ser, ou é igual à palavra. João 1 fala disso. O Logos era a palavra era o Logos e o Logos era Deus. Então Cristo é a palavra é Cristo. Então, quando diz me aprofundar em Cristo, como que eu me aprofundo em Cristo? Eu me aprofundo na palavra. Aonde que eu coloco as minhas raízes? Coloco elas na palavra de Deus. Aprofunda nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Como que eu edifico a minha vida? Através da palavra de Deus. Como que eu sou edificado? Através da palavra de Deus. Como que eu sou mais forte ou mais capaz de amar, ou de ter paciência, ou de viver em paz, lendo e crendo e recebendo da palavra de Deus. Amém? Isso é bom. O pastor Todd pregou sobre isso na quinta-feira que estava aqui. Eu mencionei isso também domingo passado. Que esta igreja será marcada pelo ensino e pregação da palavra. Dela não nos desviamos. Agora vá comigo para Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Aleluia. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Declara isso enquanto você vai para Hebreus 5. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Ela é vida. Ela me refresca. Ela me guia. Ela é uma luz. Ela é uma espada. Ela é um espelho. Ela é pão. Eu amo a palavra. Já chegaram a Hebreus 5? Versículo 11. Ele diz assim, o autor diz: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram disciplentes acerca do que ouvem. Ou seja, não é que eu não consigo ensinar por ser difícil, mas vocês são difíceis de ensinar. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes em distinguir entre o certo e errado. Uau! O autor de Hebreus está basicamente dizendo, a gente já falou sobre isso com vocês. Eu já ensinei isso para vocês, mas vocês não estão pegando. Vocês estão, em inglês dizemos hard of hearing, duro para ouvir. Tem essa frase em português? Não. Não querem ouvir, basicamente. Vocês não querem me ouvir. E não apenas isso, mas perceba o que o autor diz. Vocês já deveriam estar em nível onde estão ensinando. Já deveriam ser professores na escola United. Já deveriam ser mestres na escola de ministério. Mas que triste, porque agora eu preciso mandar outro babá lá para vocês, para voltar aos princípios básicos, a mais uma vez lhes dar a sua mamadeira espiritual. Deveriam ser capazes de vir comigo comer no fogo de chão, mas não vai dar certo, que vocês não são capazes de comer a carne sólida. Vocês vão ficar com sua mamadeira espiritual. Traduzindo nos dias de hoje, carioquês, Brasil,
Mas é o que o autor está dizendo. Então, o que o autor faz em comparação? Ele diz, alimento é igual a crescimento. Então, se você quer crescer sua fé, você tem que alimentar sua fé. Da mesma forma, coisas espirituais ou naturais. Se eu negligenciar alimento aos meus filhos, eles não vão crescer. Certo ou não, gente? Não vão crescer, é uma lei natural. Se eu paro de alimentar os meus filhos, se eu paro de alimentar o meu cachorro, se eu paro de regar a minha planta, vai morrer. Não vai crescer como deve. Não vai chegar à estatura em que deve estar. Vai ter problemas. E o autor de Hebreus aqui faz essa comparação de leite e alimento sólido e crescimento espiritual, ou em termos da série que estamos fazendo, a sua fé nutrida. Se você não alimentar a sua fé, você não vai crescer espiritualmente. Você será, todavia, um bebê na fé, incapaz de entender princípios básicos, simples, que qualquer crente deveria ser capaz de ensinar outro. Entenda, esse ensinamento, esse livro de Hebreus, essa carta, não era apenas para um grupo de líderes da igreja. Era para os hebreus, crentes, congregação, ovelhas. E o autor esperava que as ovelhas ensinassem. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou mestre, não importa. Você deveria ser capaz de compartilhar a sua fé com outros. Você deveria ser capaz de explicar para um novo convertido por que salvação é necessária e onde que na Bíblia fala de salvação, onde na Bíblia fala de reconciliação, onde na Bíblia fala do batismo no Espírito Santo. Quando eles perguntam, mas por que precisa orar em línguas? Deixa eu te mostrar por quê. Porque está escrito em Atos 16, está escrito em Atos 8, está escrito em Atos 2. A gente vê exemplos, a gente vê as diferenças. Esse é um crente, qualquer crente, bem nutrido na sua fé, ou podemos dizer, na palavra de Deus. Capaz de ensinar outros. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Por quê? Porque a apóstola Hannah disse, não, porque a gente acabou de ler. Vocês deveriam chegar a um nível capaz de ensinar outros. E a pergunta, mais uma vez, é, será que a minha fé é nutrida ou é negligenciada? Agora, eu não tenho coração para mostrar para vocês uma foto de uma criança, um adulto malnutrido, desnutrido. Gente, eu não posso olhar essas coisas porque acabo chorando. É difícil para mim. Mas eu tenho um outro exemplo um pouco mais bobo, mas que vai passar a imagem para vocês. Alguém já viu... Ainda não, espera. Já foi, mas amém. Já viram um filme Pequena Sereia? Tem uma parte onde a Úrsula, que é a mulher ruim do filme, a vilã, ela amaldiçoa outras sereias para roubar algo delas e as faz nesses criaturas malignas, miseráveis, que você vê nessa foto. Eles eram sereias bonitas, cheias de vida. Mas no momento que elas entraram na maldição, viraram essas criaturas amaldiçoadas, parecem ser malnutridas, todas feias. De novo, eu falei que é um exemplo bobo, porque eu não queria botar uma foto de uma criança desnutrida, tá? Mas eu quero que você veja essa foto e pensa. Se existisse um raio-x espiritual, onde você entra na máquina e talvez por fora parece que está tudo bem, mas como seria a revelação do seu ser interior, o seu espírito, diante desse raio-x espiritual? Iria parecer uma sereia bonita, cheia de vida, ou iria parecer como um ser desnutrido, fraco, amaldiçoado? Faz sentido o meu exemplo? Reflita um momento. Se você só tivesse a aparência da sua fé espiritual,
como você iria se aparecer? Seria forte, com boa postura, rosto para cima, fresco? Ou por dentro, será que o seu ser espiritual está desnutrido, talvez dobrado um pouco, talvez clamando por algum alimento? Estão comigo? Eu imagino que muitos crentes vivem sua vida assim. E elas sofrem como consequência. Sofrem de muitas formas. Sofrem em suas finanças. Sofrem em seus relacionamentos. Sofrem em sua conexão à igreja local. Elas nunca conseguem se enraizar. Sempre tem algum problema com alguma coisa. Nunca estão em paz. Nunca estão satisfeitos. Nunca andam em consistência. Sempre para cima e para baixo. Problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas no trabalho, problema com o pastor, problema aqui, problema lá. Parece que nunca conseguem viver bem. E de novo, a gente ama culpar o diabo. Ei, Satanás, o inimigo que está atrás de mim. Mas de novo, eu acho que esse raio-x espiritual seria maravilhoso. Onde a gente poderia ver claramente o raiz do problema. O raiz. E de novo, eu quero que você se pergunte: como que se parece a minha fé? Como que se parece? Você pode usar diversas formas. O meu espírito, o eu verdadeiro. Estamos falando de fé, então vou falar fé. Como seria a sua fé? Como seria? Mostra que você tem nutrido, alimentado, cuidado, valorizado. Ou será que é uma coisa que a gente deixou lá no canto e só tira os domingos para ir para o culto? E, de novo, talvez hoje a gente não tenha um raio-x espiritual, mas sabe o que a gente tem? Temos os frutos dos seus lábios. Ou vamos dizer, os frutos dos nossos lábios. Eu vou me incluir aqui. Temos o fruto dos nossos lábios. Temos as atitudes com as quais andamos pela vida. Lembra, semana passada a gente falou sobre atitudes, sobre palavras. Nós temos a obra da nossa vida. O que a gente faz de fato? Mostra. Não temos raio-x, mas tem as evidências da minha vida. E tem os comprovantes dos nossos investimentos. Lembra que a gente falou desses 4 pontos semana passada? Nossa fala, nossas atitudes, nossas ações e as nossas finanças. Então, talvez não existe um raio-x espiritual. Talvez eu não me pareça a esses sereias amaldiçoadas. Mas o que claramente vai mostrar onde está a minha fé são as minhas palavras, as minhas atitudes, as minhas escolhas e os meus investimentos. Se você colocar tudo isso em papel e analisar, somar, fizer a soma da sua fé, por dizer, qual seria o resultado? Será que vai indicar para nós o problema raiz? Será que a gente vai ver os sintomas da vida, mas somente estão refletindo um problema interior? Um problema, eu procurei no Google, me deu a palavra subjacente, que é o problema raiz. Problema lá embaixo, que eu quero culpar os sintomas, mas os sintomas não são um problema real. Preciso ir para a raiz. E a raiz, eu acho que para a maioria de nós, é que a nossa fé é desnutrida. Ela é negligenciada. Eu não tenho passado o tempo que eu deveria passar na palavra, crescendo a minha fé, alimentando a minha fé. Não me lembro quem foi que falou a frase que tem tantos crentes que se alimentam 3 refeições quentes por dia. Foi F.F. Bosworth que falou isso? F.F. Bosworth falou que tem tantos crentes que se alimentam 3 refeições quentes por dia e apenas one snack, um petisco frio por semana. Ou seja, a gente é muito cuidadoso em meu café da manhã,
o meu almoço, o meu jantar. Peraí, vou ler um capítulo antes de dormir. E achamos que isso, de alguma forma, deixa a nossa fé alimentada. De alguma forma, a gente vai conseguir enfrentar os problemas que amanhã vão trazer. De alguma forma, isso vai ser suficiente para me ajudar a conquistar a oportunidade de ofensa que pode acontecer amanhã. Mas quando eu enfrentar a situação, se a minha fé for nutrida, eu vou poder andar em amor. Eu vou poder andar em graça. Eu vou poder andar em misericórdia. Mas se a minha fé for desnutrida, então o que vai acontecer? Enfrento a mesma situação, mas fico magoada, fico ofendida, fico frustrada, fico culpando outros, me vira uma crítica ao invés de um contribuinte. Estão comigo? Ou, por exemplo, vou fazer algo, nem falei para o meu marido que ia fazer isso. Mais um exemplo de novo, um exemplo bobo, mas eu estava pensando nisso. Há muito tempo meu marido tem malhado, exercitado, seus músculos têm crescido, porque ele tem investido. Peraí, não. Não tem essa foto. Mas ele tem ido para a academia. Ele queria ser mais forte. E ele falou para mim, na verdade, eu quero ir para a academia, porque se eu preciso, quero te proteger, quero proteger a nossa família. Também, amor, vai lá. Mas eu não tenho acompanhado ele na academia. Eu não tenho malhado os meus braços com as crianças, né? O meu exercício é criança para cima, criança para baixo, criança para cima. Mas se eu desafiasse ele a como que é? Guerra de braço. Quem vai ganhar? Pode falar, gente. Ele. Vem cá, amor, vem cá. A gente nem tem uma mesa para fazer isso. Mas... gente, só para me envergonhar, né? Mas, gente, olha, assim... Não, mas ele disse... eu parei de malhar. Mas, gente, o braço dele ainda é enorme. Ele é muito forte. Quanto você faz... Quantos quilos? Quando você faz assim? Então, quanto? Não, eles sabem quilos. Fala quilos. Quilos. 120 quilos ele faz no bench press. Ele está somando, porque ele faz na barra. 120 quilos. Ok, gente, absurdo. Absurdo. Não, por favor. Vai me envergonhar de novo. Mas, gente, o meu braço nem é a metade do braço dele. Glória a Deus. Né? Aí teríamos outro problema, né, gente? Meu Deus! Boa noite. Gente, que isso? I'm so hot. Peraí, gente. Hold on. Mas, de novo, gente. Eu tô com calor, gente. Fica aí, gente. Stay there. Mas ele tem investido no seu braço. Eu não tenho. Assim, seu corpo inteiro. Mas hoje vamos falar do seu braço aqui. Eu não tenho investido do jeito que ele tem investido. Então, podemos dizer que ele está bem mais nutrido nessa área do que eu. Agora, se eu enfrento alguma dificuldade e eu preciso vencer nessa dificuldade, mas eu não me preparei para vencer, eu vou acabar perdendo. E quem se preparou, quem tomou tempo para se disciplinar, quem fez o necessário para separar o tempo e esforço e energia, vai enfrentar a mesma dificuldade, porém, vai vencer.
estão comigo? Então não é que a dificuldade me venceu, ou foi difícil demais. Porque a batalha que eu estou prestes a encarar é a mesma que ele está encarando. Mas um chegou pronto e outro não. Um chegou amplamente nutrido e o outro não. Faz sentido, gente? Mesma batalha, mesmo sofrimento, mesma tribulação, chama o que quiser. Mas um vai sair bem e o outro vai sair não tão bem. Agora, só para diversão, a gente vai. Não quero push-ups. Aqui. Eu tenho medo, amor. Ela é forte, gente. Isso... Ok. Ready? No, you got... Ready? Não. Gente, que é isso? Ready? No, you're doing this, babe. Okay, ready? Ready? 3, 2, 1. I'm not going. I learned if you go in this way, you gotta push in. Amém, gente. Eu falei um exemplo bobo. Obrigada, meu amor. Mas faz sentido? Gente, o meu exemplo bobo vocês nunca vão esquecer, tá bom? Abra comigo em Hebreus 6. Já estamos aí. Continua lendo. 6:1. Estamos acabando, gente. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Ou, poderíamos traduzir, alimentando a nossa fé para poder vencer o que antes nos derrubava. Alcançando níveis de fé que antes eu ficava ofendida, agora eu ando em amor. Antes me frustrava, agora eu tenho fé. Antes ficava com medo, agora eu declaro a palavra. Ele diz, sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Vá comigo para 1 Pedro. Alguns livros à frente. 1 Pedro 2, diga, eu amo a minha Bíblia. Eu amo a minha Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do nosso Senhor. O apóstolo Pedro está falando com recém-nascidos, por isso ele diz, como bebês recém-nascidos, desejem o leite para que no futuro você poderá crescer e experimentar plenamente a salvação da bondade do Senhor. Volta para Colossenses. Estamos acabando, gente. Colossenses, capítulo 1. Versículo 9 diz assim, por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e crescendo até conhecer a Deus cada vez mais. Algumas traduções ali dizem aprendendo, outras traduções dizem crescendo para conhecer a Deus cada vez mais. Como você conhece a Deus? Pela sua palavra. Como você cresce em sua fé? Através da palavra. Devemos amar a palavra, reconhecer quando há falta, investir para que a gente possa crescer. Volta mais um pouquinho para Efésios capítulo 4. E vamos fechar.
Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos ler. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Diga, amadureçamos. Chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novo ensinamento, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amados, não seremos ignorantes. O povo de Deus não pode ser o povo ignorante. A palavra diz que devemos crescer em conhecimento. Conhecimento de quê? De filosofia, de ideias humanísticas, de ideias só inventadas pelo homem. Não. Conhecimento da palavra de Deus. Quando o meu conhecimento da palavra cresce, a minha fé será plenamente nutrida. E eu não vou me parecer mais como uma sereia maldiçoada. Eu não vou me aparecer nesse raio-x como uma pessoa desnutrida. Eu vou ser pleno, forte, capaz de enfrentar esta vida. Não apenas sobreviver, mas viver em vitória. A palavra diz que devemos ir de glória em nossa fé. Plenamente nutridos em cada aspecto dos ensinamentos da palavra de Deus. E assim não iremos ser desnutridos, nem não iremos negligenciar a nossa fé. Mas iremos viver de forma em que seremos bem nutridos na palavra de fé. Como a gente leu no início em 1 Timóteo 4. Timóteo, seja um bom servo de Jesus Cristo, nutrido pela palavra da fé. E a minha oração e a minha declaração é que cada um de nós possamos ser pessoas nutridas na palavra. Onde se alguma refeição me impactou tanto, eu logo vou para a palavra de Deus. Eu logo me alimento na palavra de Deus. Deveríamos fazer uma prática. No café da manhã, estou com a minha Bíblia. No almoço, eu estou com a minha Bíblia. No jantar, eu estou com a minha Bíblia. Antes de dormir, eu estou com a minha Bíblia. Ao acordar, eu pego a minha Bíblia. Bem alimentado na palavra de Deus. Como seria a igreja diferente se, como a gente falou, tivéssemos a palavra na ponta da língua? Cada resposta à palavra. Cada coisa que sai da minha boca é vida. Porque a boca vai falar do que está cheio o coração. E eu quero que o que a minha boca declare seja em concordância com a palavra de Deus. E então iremos viver em vitória, iremos viver de fé, iremos viver de glória em glória, amém? Iremos enfrentar o que antes nos derrubava, iremos enfrentá-lo com vitória. Você acredita isso? Glória a Deus.